Quando Marcelo abandonou a esposa depois de quase 10 anos de casamento, ele saiu convencido de que Clara nunca conseguiria reconstruir a própria vida sem ele. Ela ficou com 2 malas, uma conta quase vazia e uma frase cruel que demorou anos para esquecer. Só que o tempo passou, Marcelo seguiu em frente e Clara desapareceu completamente do radar da família dele. Até que, numa noite comum, ele ligou a televisão e viu a mulher que havia deixado para trás sendo apresentada ao Brasil como uma empresária milionária. E o que Marcelo ainda não sabia era que o dinheiro seria apenas a parte menos surpreendente daquela história. Na noite em que Marcelo decidiu acabar com o casamento, Clara estava sentada no chão da sala, cercada por caixas de papelão que ainda nem tinham sido fechadas. O apartamento em Moema parecia menor do que de costume, não porque faltasse espaço, mas porque quase tudo ali tinha virado território de disputa nas últimas 3 semanas. Marcelo ficou perto da porta, de paletó, segurando a chave do carro entre os dedos. Clara olhou para a mala aberta ao lado dele e perguntou baixo: "Você já tinha arrumado suas coisas antes de falar comigo?" Marcelo não respondeu de imediato. Passou o polegar pela chave, como se procurasse uma frase menos cruel. Não encontrou. "Eu não vou continuar carregando alguém que se recusa a entender a própria realidade." Clara ergueu os olhos. "Carregando?" Ele apontou para as caixas, para as contas sobre a mesa, para a pasta azul onde ela guardava os desenhos do projeto que tentava desenvolver havia quase 2 anos. "Isso aí, esse sonho, essas reuniões. Você está apostando nossa vida numa coisa que não existe?" Clara fechou a pasta com as 2 mãos. "Então é isso? Você vai embora porque eu não aceitei desistir?" Marcelo colocou a mala de pé. "Eu tô indo embora porque cansei de esperar você virar a mulher que achei que tinha casado." Clara não chorou na frente dele. Foi justamente isso que irritou Marcelo. Ele tinha passado o caminho inteiro do escritório até o apartamento ensaiando aquela conversa. Esperava gritos, acusações, talvez uma promessa de que ela abandonaria o projeto. Em algum canto que ele não admitia nem para si mesmo, esperava que Clara pedisse para ele ficar. Ela não pediu quase 10 anos antes. Os 2 tinham começado de um jeito que ninguém na família de Marcelo considerava apropriado. Ele já trabalhava na empresa fundada pelo pai, uma rede de distribuição de móveis e artigos de decoração que atendia lojas de alto padrão em São Paulo e no litoral. Clara fazia projetos como freelancer, acompanhando pequenos fabricantes que mal conseguiam chegar às vitrines das grandes lojas. Eles se conheceram numa feira de fornecedores em Campinas. Marcelo apareceu atrasado para uma apresentação. Clara tomou o lugar do palestrante que havia faltado e improvisou durante 40 minutos diante de empresários bem mais velhos. Marcelo foi atrás dela. "Você falou como se fosse dona da empresa." Clara segurou o crachá contra o peito e perguntou: "Isso foi elogio ou reclamação?" "Não decidi ainda. Quando decidir, me avisa." Ele riu. Foi daquele jeito que começou. Durante muito tempo, Clara foi justamente o tipo de mulher que Marcelo dizia admirar. Ela trabalhava demais, fazia perguntas desconfortáveis e não tinha paciência para quem confundia dinheiro com competência. Quando eles se casaram, 3 anos depois, Marcelo dizia para os amigos que a mulher dele enxergava oportunidades onde ninguém enxergava nada. Só que elogiar essa característica era fácil, enquanto as ideias de Clara não ameaçavam nenhuma certeza dele. O problema começou quando ela percebeu uma coisa simples. Pequenos fabricantes produziam móveis excelentes, peças artesanais e objetos exclusivos, mas dependiam de intermediários que ficavam com boa parte da margem. Do outro lado, arquitetos, hotéis, restaurantes e compradores de alto padrão gastavam semanas procurando fornecedores confiáveis.
Clara começou a desenhar um modelo que aproximaria essas duas pontas. Não era só um site. Ela queria criar uma empresa que selecionasse fornecedores, verificasse produção, organizasse logística e apresentasse catálogos profissionais a compradores maiores. Pequenas oficinas poderiam vender sem depender dos atravessadores tradicionais. Marcelo ouviu a primeira apresentação na mesa da cozinha. Quando Clara terminou, ele girou o notebook para ela. Bonito. Ela esperou. Clara, você quer convencer a oficina de bairro a trabalhar com padrão de hotel 5 estrelas? Quero. E convencer hotel 5 estrelas a confiar em oficina de bairro. Também, Marcelo soltou uma risada curta. Tá vendo o problema? Você acabou de descrever a oportunidade. Naquela época, a provocação ainda terminou com um beijo. 2 anos depois, já não havia beijo nenhum. Marcelo começou a subir dentro da empresa da família. Ao mesmo tempo, Clara recusou uma vaga confortável que Teresa, mãe dele, tinha conseguido para ela no setor comercial. Teresa nunca esqueceu. Na cabeça dela, uma boa nora precisava entender 2 coisas: quando aceitar ajuda e quando parar de chamar independência de orgulho. Certa tarde, meses antes da separação, Teresa apareceu no apartamento sem avisar. Encontrou Clara trabalhando à mesa, com amostras de tecido de um lado e planilhas do outro. Você ainda tá nessa ideia? Clara nem levantou a cabeça. Tô. Teresa pegou uma amostra entre 2 dedos. Marcelo me contou que você gastou quase toda a sua reserva, minha reserva. Depois de casada não existe bem essa história de meu e seu. Clara finalmente olhou para ela, engraçado. Quando é o dinheiro da família de vocês, existe. Teresa pousou o tecido devagar. Você sempre teve uma resposta pronta, né? Quando a pergunta vem pronta, ajuda. Teresa sorriu. Era um sorriso pequeno, bonito e sem qualquer calor. Espero que essa coragem pague suas contas quando você precisar. Na época, Clara tratou aquilo como mais uma provocação. Depois, lembraria daquela frase muitas vezes. Marcelo foi mudando aos poucos. Primeiro parou de perguntar como estavam as reuniões. Depois começou a reclamar quando ela voltava tarde. Em seguida, cada gasto virou discussão. Na última semana do casamento, a tensão explodiu por causa de R$50 mil. Clara havia conseguido 2 investidores menores interessados em testar o modelo. Para fechar a primeira operação, precisava completar o capital de giro. Ela pensava em vender o carro. Marcelo achou um absurdo. Você enlouqueceu. É meu carro. É o carro que você usa para trabalhar. Se a empresa funcionar, eu compro outro. Se... Clara encostou as mãos na bancada. Você fala essa palavra como se lhe torcesse para dar errado. Marcelo desviou os olhos. Ela percebeu. Foi a primeira vez que realmente percebeu. Você quer que dê errado? Não começa. Eu fiz uma pergunta. Eu quero que você pare antes de perder tudo. Não é a mesma coisa. Marcelo pegou o celular, guardou no bolso e respondeu. Para mim, já virou. Naquela noite ele dormiu no escritório. 2 dias depois, Teresa ligou para ele. Marcelo estava saindo de uma reunião quando ouviu a mãe dizer que precisava mostrar uma coisa. Teresa pediu que ele fosse até a casa dela. Ele chegou perto das 9. Sobre a mesa havia cópias de documentos, uma planilha e 3 comprovantes de transferência. De onde veio isso? Teresa respondeu. Você devia perguntar para sua mulher. Os documentos mostravam pagamentos feitos por Clara a uma empresa que Marcelo nunca tinha ouvido mencionar. Os valores somavam pouco mais de R$120 mil. Marcelo ficou parado. Isso não faz sentido. Eu também achei. Como você conseguiu isso? Teresa puxou a cadeira. Marcelo, presta atenção no que importa. Eu perguntei como você conseguiu. Uma pessoa que trabalha com vocês me procurou. Quem? Alguém que está preocupado com você. Ele bateu com os dedos na mesa. Nome. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai ignorar o que está na sua frente só porque não gosta da forma como chegou?
Aquilo foi o suficiente para Marcelo cometer o primeiro erro. Em vez de investigar, ele levou os documentos para casa. Clara estava no banho. Ele colocou as folhas sobre a mesa e ficou esperando. Quando ela apareceu, de cabelo molhado e camiseta larga, viu o rosto dele antes de ver os papéis. Que foi? Marcelo empurrou a primeira folha. Você me explica? Clara leu. Depois pegou a segunda. Na terceira, a expressão dela mudou. De onde você tirou isso? Então é verdadeiro. Eu perguntei de onde veio. Responde primeiro. Clara levantou a folha. Esses pagamentos são do projeto. Para uma empresa que você nunca mencionou. Por que você parou de perguntar? Não faz isso. Fazer o quê? Jogar em mim. Clara soltou a folha sobre a mesa. Você aparece com um documento da minha empresa, sem dizer quem te deu e espera que eu faça o quê? Agradeça. Marcelo apontou para o valor. 120 mil. De investidores. Não seu. Passando por uma empresa que você escondeu, eu não escondi nada. Então cadê contrato? Clara foi até a pasta azul. Marcelo viu quando ela abriu, procurou entre várias divisórias e parou, procurou outra vez mais rápido. Depois tirou todos os papéis. O contrato não estava lá. Marcelo soltou um riso sem humor. Claro, Clara virou para ele. Não faz essa cara. Que cara? A cara de quem já decidiu antes de perguntar. Cadê o contrato? Eu tinha deixado aqui, conveniente. Clara ficou imóvel. Foi uma palavra pequena. Mas alguma coisa mudou ali. Você acha que eu roubei dinheiro? Marcelo não respondeu. Olha para mim. Ele olhou. Você acha que eu roubei? Eu acho que você está desesperada para fazer esse negócio funcionar. Isso não responde. Talvez você esteja fazendo coisas que normalmente não faria. Clara passou alguns segundos encarando o homem com quem dividia a vida havia quase uma década. Então fechou a pasta. Vai embora. Marcelo franziu a testa. Que? Hoje eu não quero olhar para você. No dia seguinte, o contrato apareceu no escritório do contador de Clara. Uma cópia havia sido enviada para análise dias antes. Ela mostrou a Marcelo, ele leu tudo. Os pagamentos eram legítimos. Deveria ter acabado ali. Não acabou. Marcelo pediu desculpas, mas pediu daquele jeito que às vezes piora tudo. Eu errei, tá? Só que você também precisa entender como parecia. Clara respondeu. Parecia porque você quis acreditar. Não. Então por que não perguntou antes? Eu perguntei. Depois de me acusar. Eu não te acusei. Clara soltou uma risada seca. Você só me perguntou se eu estava roubando dinheiro porque estava desesperada. Bem diferente. Marcelo passou a mão pelo rosto. Eu tô cansado disso. Eu também. Só que Marcelo não largou a suspeita. A pergunta mudou. Se os pagamentos eram legítimos, quem tinha enviado aqueles documentos para Teresa? Ele pensou em investigar. Chegou a ligar para a mãe. Teresa respondeu com tranquilidade. Ótimo. Então eu estava errada. Quem te mandou? Marcelo, se estava tudo certo, deixa isso. Você falou que alguém me procurou e essa pessoa interpretou errado. Quem? Teresa demorou. Você está defendendo sua mulher ou interrogando sua mãe? Marcelo ficou calado. Teresa aproveitou. Eu só não quero ver você afundar junto. A frase ficou. Naquela semana, a empresa da família enfrentou um problema com 2 fornecedores. Marcelo dormiu pouco. Perdeu um cliente importante. Clara passou 3 noites fora em reuniões. Quando se encontravam, pareciam adversários tentando descobrir quem estava mais cansado. Até a noite das caixas. Naquela noite, Marcelo não mencionou os documentos, não mencionou Teresa. Não mencionou o contrato que tinha provado que Clara estava certa. Preferiu falar para o acaso que ainda nem tinha acontecido. Você está jogando fora anos da sua vida. Clara perguntou. Minha vida ou a vida que você escolheu para mim? Não distorce. Você quer uma esposa que sente do seu lado no jantar da sua mãe, que aceite um emprego na empresa da família e que tenha projetos pequenos o bastante para ninguém se sentir ameaçado. Marcelo deu um passo na direção dela. Quem falou em ameaça? Clara abriu a pasta azul. Você. Quando?
Toda vez que chamou meu trabalho de sonho, porque é um sonho, não. É uma empresa que não dá lucro ainda, que você está financiando com reserva minha, que ninguém conhece. Por enquanto, Marcelo levantou as mãos. Tá vendo? Tudo é por enquanto. Tudo é depois. Tudo é quando der certo. Clara fechou a pasta outra vez. E você precisa tanto que eu fracasse que nem percebe o que está dizendo. Ele riu. Eu preciso que você fracasse? Precisa, por quê? Porque se der certo, você vai ter que admitir que passou 2 anos tentando me convencer a abandonar uma coisa que você não teve coragem de entender. Marcelo perdeu a resposta por meio segundo. Só meio segundo. Clara viu. E foi aí que ele fez o que faria questão de chamar de decisão durante anos, quando na verdade era fuga. Pegou a mala, chega, ela olhou para a porta. Vai, eu vou. Então vai. Marcelo esperou mais uma vez. Clara não pediu Eliseu. Quando a porta fechou, ela ficou sentada no chão, não chorou de imediato, pegou o celular, abriu a conta bancária. Depois abriu a planilha do projeto. Tinha dinheiro suficiente para pouco mais de 3 meses. O aluguel daquele apartamento consumiria quase tudo. Clara olhou para as caixas, para o sofá, para a mesa grande que ela e Marcelo tinham comprado no 2º ano de casamento. Então ligou para a única pessoa que sabia o tamanho real do risco. Raul Mendes era contador, consultor financeiro e amigo de Clara desde a época da faculdade. Tinha sido um dos poucos a levar o projeto a sério desde o começo. Ele atendeu sonolento. Clara, você estava dormindo? Era a ideia. O que aconteceu? Ela demorou, Marcelo foi embora. Raul ficou em silêncio. Foi embora tipo brigou e saiu? Foi embora com mala, mais silêncio. Quer que eu vá aí? Não. Quer que eu ligue para alguém? Não. Então me diz o que você quer. Clara abriu a planilha. Quero saber quanto tempo a empresa sobrevive se eu vender tudo que puder. Raul soltou o ar do outro lado. Você está falando sério, tô? Hoje? Agora, Clara, Raul. Ele conhecia aquele tom, tá? Abre a aba de projeção. Clara abriu naquela madrugada. Enquanto Marcelo dormia num hotel a menos de 5 quilômetros dali, os dois passaram quase 2 horas cortando gastos. O apartamento teria de ser entregue. O carro seria vendido. Clara cancelaria o seguro particular por alguns meses. Nenhuma retirada pessoal da empresa até fechar o 2º contrato. Raul tentou impedir pelo menos a última decisão. Você precisa comer. Eu sei. Não parece. Quanto falta para quê? Para sobreviver 6 meses. Raul digitou. Se vender o carro, rescindir o aluguel e reduzir o projeto para o mínimo, talvez dê, talvez não serve. Então sim. Clara ficou olhando para o número. 5 meses era isso. 5 meses para provar que não tinha desperdiçado 2 anos. 5 meses para fazer uma empresa nascer, 5 meses antes de ficar sem nada. Só que tinha um detalhe que Clara ainda não sabia. Na manhã seguinte, antes mesmo que ela acordasse, Teresa já sabia que Marcelo tinha saído de casa. Pela primeira vez desde que começara a provocar a nora, não pareceu satisfeita. Teresa estava sozinha na cozinha quando recebeu a mensagem do filho. Acabou. Foi só isso. Ela leu 2 vezes. Depois abriu uma gaveta e tirou um envelope branco. Dentro havia uma cópia do contrato que Clara não tinha encontrado naquela noite. Teresa ficou com o papel nas mãos por quase 1 minuto. Então tornou a guardar. Quando a empregada entrou, perguntou se ela queria café. Teresa respondeu: não. Hoje não. Era cedo demais para explicar por que uma mulher que passara meses empurrando o filho para longe do casamento parecia agora ter conseguido exatamente o que queria e, ainda assim, não conseguia encarar aquele envelope. Clara só descobriu que Marcelo tinha pedido o divórcio 3 dias depois. O advogado dele enviou a comunicação numa quinta-feira. Ela leu no celular enquanto esperava um comprador avaliar o carro. O homem abriu o capô, perguntou sobre revisão. Ofereceu menos do que ela esperava. Clara negociou, não porque estivesse calma, porque precisava daquele dinheiro.
Quando o comprador foi embora, Raul apareceu carregando 2 coxinchinhas e uma garrafa de água. Você vendeu? Por quanto? Clara disse o valor. Raul fez uma careta. Podia ter conseguido mais. Eu tinha 3 dias para conseguir mais. Não consegui, ele entregou a comida. E agora? Clara apontou para a pasta. Agora a gente fecha com a primeira oficina. O primeiro fornecedor era uma pequena marcenaria de São Bernardo do Campo. O dono tinha recusado Clara 2 vezes. Na terceira visita, aceitou ouvi-la por 15 minutos, viraram 50. Ela não prometeu faturamento milionário, prometeu organização, fotos melhores, catálogo padronizado, prazo claro, pagamento protegido. Se desse errado, ele continuaria exatamente onde estava, o homem perguntou. E se der certo? Clara respondeu. Você vai precisar contratar gente. Ele riu. Tá convencida assim? Não. Tô preparada. Ele assinou um teste de 3 meses, foi o primeiro. Depois veio uma fábrica pequena de luminárias. Depois uma cooperativa de cerâmica do interior. 3 fornecedores, nenhum cliente, grande ainda. Clara saiu da terceira assinatura com o celular vibrando. Marcela, ela ficou olhando o nome. Atendeu. Oi, você recebeu os papéis? Recebi. Meu advogado disse que tentou falar com você. Eu estava trabalhando, Clara. A gente precisa resolver isso direito. Direito como? Sem guerra. Ela apoiou a mão no volante do carro alugado. Quem falou em guerra? Você sabe o que eu quero dizer? Não. Marcelo, eu aprendi que é melhor você explicar. Do outro lado ele ficou quieto. Eu quero que a gente termine isso sem destruir o que sobrou. Clara olhou pela janela. Você já foi embora. Eu sei. Então o que sobrou? Marcelo não respondeu. Ela desligou antes que ele encontrasse uma frase. O divórcio não foi rápido, mas também não virou batalha pública. Clara não quis dinheiro da família dele. Discutiram o apartamento, alguns investimentos conjuntos e poucas coisas de valor. Teresa achou estranho, ela não pediu nada. Marcelo estava no escritório quando ouviu a pergunta. Não. Nem participação? Não. Nem compensação? Não. Teresa mexeu no bracelete, orgulhosa até nisso. Marcelo levantou os olhos. Você parece incomodada. Por quê? Porque ela não pediu. Teresa sorriu. Eu só acho curioso. Marcelo fechou a pasta que estava lendo. Você nunca me disse quem te entregou aqueles comprovantes. A mão dela parou. Foi rápido. Mas ele viu. De novo isso? Sim, você conferiu. Tava tudo certo. Por isso mesmo, Teresa se levantou. Filho, seu casamento acabou por muito mais do que 3 folhas de papel. Eu sei. Então para de procurar uma explicação confortável. Marcelo ficou olhando a porta depois que ela saiu. A frase acertou num lugar ruim, porque Teresa tinha razão em uma parte. Ele não podia culpar 3 documentos. Quem saiu com a mala foi ele. Quem olhou para Clara e disse que ela precisava voltar à realidade foi ele. Quem decidiu transformar medo em desprezo foi ele. Só que admitir isso inteiro ainda era difícil demais. Nos primeiros meses, Clara quase fracassou. O primeiro hotel que prometeu testar o serviço cancelou a reunião. A um show os fornecedores pequenos demais. A um terceiro pediu preços que fariam todos trabalharem no prejuízo. Raul entrou na sala improvisada que eles alugavam por hora num coworking e encontrou Clara olhando para a proposta recusada. Tem uma notícia boa. Se você falar que pelo menos tentamos, eu te demito. Eu nem sou funcionário, então te demito como amigo. Raul colocou o notebook na mesa. Uma rede de restaurantes abriu 5 unidades novas. Eles precisam mobiliar tudo em 90 dias. Clara balançou a cabeça. Grande demais, você queria grande, eu queria possível, então torna possível. Ela olhou os documentos, 400 cadeiras, mais de 100 mesas luminárias, objetos decorativos, entrega em 3 cidades. Se conseguisse, mudaria tudo. Se falhasse, destruiria a reputação da empresa antes de ela existir de verdade. Clara perguntou, quem está concorrendo? Raul citou 3 empresas.
A última era ligada à rede de distribuição da família de Marcelo. Clara encostou as costas na cadeira. Não, não o quê? Não quero entrar nisso. Por causa dele? Porque eu não quero transformar minha empresa numa briga de divórcio. Raul puxou a cadeira. Então não transforma. Eles vão achar que é provocação. Problema deles. Clara ficou olhando para a proposta. E se perdermos? Perdemos. E se ganharmos? Raul sorriu. Aí você vai ter um problema bem mais interessante. Clara aceitou participar. 3 semanas depois, apresentou o projeto numa sala com 7 pessoas. Marcelo não estava lá, mas Henrique Bastos estava. Henrique era diretor comercial da empresa da família e amigo de Marcelo havia mais de 15 anos. Quando viu Clara entrar, arqueou as sobrancelhas. Nossa, você? Ela colocou a pasta sobre a mesa. Henrique olhou o logotipo recém-criado no material. Então isso saiu do PowerPoint. Clara puxou a cadeira. E você continua no mesmo emprego. Todo mundo realizou algum sonho. 2 compradores disfarçaram o riso. Henrique não. Boa sorte. Para você também. A apresentação durou 40 minutos. Clara não vendeu luxo. Vendeu controle e mostrou fornecedores diferentes funcionando como uma única operação. Explicou como os pedidos seriam acompanhados, como cada produção teria padrão mínimo e como atrasos seriam compensados com alternativas previamente homologadas. No final, um dos executivos perguntou: "Você garante isso tudo?" Clara respondeu: "Não, ninguém sério garante que nada vai dar errado." Henrique sorriu como quem tinha acabado de receber um presente. Clara continuou: "Eu garanto que quando der errado, vocês vão saber antes de virar incêndio. E vão ter uma segunda opção pronta." O sorriso dele desapareceu. Ela ganhou o contrato, não por preço, por planejamento. A notícia chegou a Marcelo naquela noite. Henrique entrou na sala dele e jogou uma cópia da decisão sobre a mesa. "Parabéns", Marcelo leu o nome da empresa vencedora, Casa Clara Conexões. Ele releu. "Ela ganhou?" "Ganhou? Quanto?" Henrique disse o valor estimado. Marcelo ficou em silêncio. "Ela consegue entregar?" Henrique deu de ombros. "Se não conseguir, melhor pra gente." Marcelo levantou a cabeça. "Por quê?" "Porque aí param de tratar ela como gênio." "Quem tá tratando?" Henrique abriu as mãos. "Você sabe como esse mercado é. História bonita vende." Marcelo empurrou a folha de volta. "Não mistura as coisas." "Eu não tô misturando, tá?" Henrique pegou o papel. "Você ainda defende ela." Marcelo soltou um riso curto. "Eu me divorciei dela. Não foi isso que eu falei." Henrique saiu. Marcelo permaneceu sozinho. Abriu o navegador. Digitou o nome da empresa. O site era simples. Havia fotos de oficinas pequenas, produtos bem apresentados e uma frase que ele reconheceu na mesma hora: "Pequenos produtores não precisam parecer pequenos quando chegam ao mercado certo." Clara havia dito aquilo na cozinha de casa, anos antes. Marcelo lembrava até do prato que estava na mesa. Ele fechou o notebook. Naquela noite, pela primeira vez desde o divórcio, sentiu uma vontade quase infantil de ligar. Não ligou. Clara entregou o contrato com 6 dias de atraso numa das cidades e 2 dias antes do prazo nas outras. Perdeu dinheiro na primeira operação. Ganhou 5 indicações. No mês seguinte, entrou outro cliente. Depois outro. Ela contratou 2 pessoas. 6 meses depois, a empresa já ocupava uma sala pequena fixa. 1 ano depois, Clara apareceu numa reportagem de revista sobre novos negócios brasileiros. Marcelo viu a matéria. Não comentou com ninguém. Teresa viu também, recortou a página. Guardou no mesmo envelope, onde ainda estava a cópia do antigo contrato. Do outro lado da cidade, Clara não sabia de nada disso. Ela trabalhava. Errou preços. Perdeu fornecedor. Foi enganada por um cliente. Quase não pagou a equipe no mês ruim. Depois ganhou uma conta grande. Abriu operação no Rio. Mudou o modelo de seleção, criou uma marca própria em parceria com parte dos fabricantes. Cada vitória veio acompanhada de um problema novo.
E talvez tenha sido justamente isso que tornou a empresa difícil de derrubar. Porque Clara não construiu uma história perfeita. Construiu uma empresa que aprendia rápido. 3 anos depois do divórcio, Marcelo viu o nome dela numa lista de empreendedores promissores. 4 anos depois, a empresa da família tentou contratar um dos fornecedores que trabalhavam com Clara L. e recusou. 5 anos depois, a Casa Clara Conexões virou o Grupo Aurora. Marcelo descobriu a mudança numa reunião. Henrique colocou uma análise de mercado na tela. Eles captaram o investimento. Marcelo franziu a testa. Quanto? Henrique mudou o slide. O valor fez 2 diretores se mexer nas cadeiras. Marcelo não. Quem entrou? Um fundo brasileiro e 2 investidores privados. Participação minoritária. Henrique passou para o slide seguinte. A mulher foi esperta. Marcelo virou o rosto. Ela tem nome. Henrique percebeu o tom. Tá. Clara foi esperta. A reunião continuou. Mas Marcelo quase não ouviu. Naquela tarde, pesquisou por ela outra vez. As fotos tinham mudado. Clara ainda usava o cabelo do mesmo jeito. Mas havia alguma coisa diferente na postura. Não era luxo, não eram roupas caras. Era a falta daquele pequeno pedido de autorização que Marcelo só percebeu quando deixou de existir. Ele fechou a tela. 5 anos, nenhuma ligação, nenhuma tentativa dela de voltar, nenhuma cobrança, nenhum pedido, e isso incomodava mais do que deveria. Na mesma semana, Clara recebeu uma proposta inesperada. Uma emissora nacional queria entrevistá-la num programa de negócios. Raul entrou na sala dela segurando o celular. Você vai para a televisão? Clara nem olhou. Não vou, vai? Não. Eles querem fazer uma matéria sobre empresas brasileiras que cresceram fora do eixo tradicional. Ótimo. Manda alguém. Querem você? Pior ainda, Raul sentou na frente dela. Você negocia com um grupo internacional sem piscar e tem medo de câmera. Eu não tenho medo, tá? Eu não gosto, tá? Clara fechou o notebook. Para de falar, tá desse jeito. Que jeito? Como se eu fosse acabar aceitando. Raul sorriu. Tá, Clara atirou uma caneta nele. Aceitou 2 dias depois. Não porque quisesse aparecer. Porque a reportagem incluiria 3 pequenos fabricantes que estavam com ela desde o início. Um deles era a primeira marcenaria que tinha assinado o teste de 3 meses. Clara pediu que os produtores aparecessem. A emissora concordou. O programa iria ao ar num domingo à noite. Teresa descobriu antes de Marcelo. Ela estava folheando mensagens no celular quando viu a chamada divulgada pela emissora. A imagem de Clara ocupava metade da tela. Empresária que transformou pequenos fabricantes em uma rede milionária conta como construiu um dos negócios mais promissores do setor. Teresa ficou imóvel. Depois ampliou a foto. Naquela mesma hora, foi até o escritório da casa. Abriu a gaveta. Pegou o envelope, o papel antigo estava amarelado nas bordas. Ela leu o nome da empresa que recebera os R$120 mil anos antes. Depois leu a assinatura no final da cópia. Não era de Clara. Teresa fechou os olhos. Por alguns segundos, a mulher que sempre tivera uma resposta pronta pareceu não ter nenhuma. Guardou o documento. Mas dessa vez não colocou o envelope de volta na gaveta. Levou com ela. No domingo, Marcelo estava jantando sozinho. Tinha recusado um convite da mãe e colocado a televisão apenas para preencher o apartamento. Não prestava atenção. Até ouvir um nome, Clara Vasconcelos L. ergueu a cabeça. A apresentadora estava num estúdio amplo, diante de um telão com imagens de oficinas, fábricas e centros de distribuição. Então Clara entrou. Marcelo deixou o garfo sobre o prato. Ela não parecia a mulher que ele tinha deixado sentada entre caixas. Também não parecia outra pessoa. Esse foi o pior, era Clara, o mesmo jeito de inclinar a cabeça antes de responder. A mesma pausa quando alguém fazia uma pergunta ruim. A mesma mania de apoiar 2 dedos na mesa quando queria organizar uma ideia. Só que agora ninguém ria quando ela falava. A apresentadora sorriu.
5 anos atrás, você tinha 3 fornecedores, nenhum grande cliente e capital para poucos meses. Hoje o Grupo Aurora trabalha com centenas de produtores e foi avaliado recentemente em mais de 180 milhões de reais. Em que momento você percebeu que tinha virado o jogo? Clara ficou alguns segundos em silêncio. Marcelo aproximou o controle e aumentou o volume. Ela respondeu: não teve um momento. Acho que essa é a parte menos bonita da história. Não acordei um dia e estava tudo resolvido. Eu só fui sobrevivendo ao próximo problema. A apresentadora riu, mas você virou milionária no processo. Clara sorriu também. Isso veio bem depois. Marcelo não percebeu que tinha parado de respirar direito até puxar o ar. Na tela, apareceram imagens da primeira marcenaria, depois a antiga sala pequena, depois um galpão novo. A apresentadora perguntou: e é verdade que a ideia nasceu dentro de casa? Clara baixou os olhos por um instante. Seu ex-marido apoiou? A pergunta caiu na sala de Marcelo com um peso quase físico. Clara não respondeu na mesma hora. O silêncio durou talvez 2 segundos, pareceu muito mais. Então ela disse: não. A apresentadora esperou. Clara continuou: mas eu também não quero transformar uma empresa construída por tanta gente numa história sobre um homem que não acreditou em mim. Seria dar importância demais para a pessoa errada. Marcelo desligou a televisão, ficou sentado. A tela escura devolveu o próprio reflexo. Ellie não ouviu o restante da entrevista, não viu os fornecedores contando como tinham crescido. Não ouviu Clara explicar que o Grupo Aurora preparava uma expansão nacional. E não viu o último bloco. Se tivesse visto, talvez tivesse entendido mais cedo que aquela reportagem não era o começo de um reencontro, era o começo de um problema. Na manhã seguinte, Henrique entrou no escritório de Marcelo sem bater. Você viu? Marcelo não levantou a cabeça. Vi tudo? Não. Henrique fechou a porta. Então deveria. Marcelo olhou para ele. O que aconteceu? Henrique colocou o celular sobre a mesa. Na tela havia uma notícia publicada naquela manhã. Grupo Aurora negocia aquisição de participação relevante em tradicional distribuidora paulista. Marcelo leu uma vez, depois outra. O nome da empresa não aparecia no título, nem precisava. Havia poucas distribuidoras daquele porte no setor. Isso é a gente? Henrique puxou uma cadeira. Ainda não sei. Marcelo empurrou o celular de volta. Descobre. Henrique não pegou. Tem mais. Marcelo ergueu os olhos. Fala. Henrique apoiou os antebraços nos joelhos. Ontem à noite, depois da entrevista, 3 sócios minoritários nossos pediram reunião extraordinária. Por quê? Porque alguém fez uma oferta pelas participações deles. Marcelo ficou imóvel. Quem? Henrique não precisou responder. O telefone de Marcelo tocou, era Teresa. Ele atendeu. Mãe? A voz dela veio baixa. Você tá sozinho? Por quê? Preciso falar com você sobre a Clara. Silêncio. Marcelo se levantou. Mãe. Teresa falou. Não é sobre ela estar na televisão. Então é sobre o quê? Do outro lado da linha, ouviu-se o som de papel sendo mexido. É sobre aquela noite. Marcelo apertou o telefone. Que noite? Os documentos? Ele não disse nada. Teresa continuou. Você perguntou durante anos quem tinha me entregado aquilo. Marcelo olhou para Henrique. O amigo a estava observando. E você nunca respondeu. Eu sei, vai responder agora? Outra pausa. Quando Teresa falou de novo, a voz estava diferente. Marcelo virou de costas para Henrique. Quem foi? Teresa demorou apenas 1 segundo. Mas foi tempo suficiente para Marcelo sentir que a pergunta, feita 5 anos antes e ainda não tinha terminado. Vem para minha casa, me fala pelo telefone. Não. Por quê? Porque tem uma assinatura que você precisa ver. Marcelo fechou os olhos. Assinatura de quem? Teresa não respondeu. A ligação terminou. Marcelo ficou com o celular na mão. Atrás dele, Henrique se levantou. Problema? Marcelo virou devagar.
Pela primeira vez desde que Clara aparecera na televisão, ele não estava pensando nos milhões dela. Estava pensando num contrato desaparecido 5 anos antes. E no fato de que Henrique tinha sido uma das poucas pessoas que sabia exatamente como destruir a confiança que ainda existia entre ele e a mulher que abandonou. Marcelo chegou à casa da mãe antes das 10 da manhã e encontrou o portão aberto. Teresa não costumava deixar nada aberto, nem porta, nem assunto, nem espaço para outra pessoa decidir por ela. Por isso ele entrou já sabendo que aquela conversa não seria simples. Ela estava no escritório, sentada atrás da mesma mesa onde, 5 anos antes, tinha colocado os comprovantes diante dele. O envelope branco estava no centro. Marcelo não se sentou. Abre. Teresa levantou os olhos. Bom dia para você também, mãe, eu sei. Então abre. Ela passou a mão pela borda do envelope, mas não tocou na aba. Antes, você precisa entender uma coisa. Marcelo puxou a cadeira e sentou, não. Dessa vez eu quero entender depois. Primeiro você fala. Teresa apertou os lábios. Você sempre foi parecido com seu pai quando fica assim. Não traz meu pai para a conversa. Você trouxe no momento que entrou aqui querendo uma confissão. Eu vim porque você disse que tinha uma assinatura. Teresa abriu o envelope, tirou o contrato, depois colocou ao lado uma folha que Marcelo conhecia muito bem. Era um dos comprovantes que tinha visto 5 anos antes. Olha os dados da empresa. Marcelo aproximou o papel. O nome era o mesmo Silva, apoio comercial. Já vi isso. Agora olhe o contrato. Ele passou os olhos pelas páginas. Era o contrato que Clara tinha procurado naquela noite. A contratação da Silva Apoio Comercial estava descrita como intermediação de fornecedores, fotografia de catálogo e apoio na organização das primeiras oficinas. No fim havia 2 assinaturas, a de Clara e outra. Marcelo aproximou a folha, leu o nome, Henrique Bastos. A cadeira rangeu quando ele se endireitou. Que porra é essa? Teresa não desviou o olhar. Henrique apresentou a empresa para Clara. Marcelo leu outra vez, como você sabe, porque fui eu quem pediu. Ele ergueu os olhos. A voz saiu mais baixa. Você fez o quê? Teresa fechou as mãos sobre a mesa. Eu queria descobrir até onde ela iria. Marcelo ficou olhando para a mãe. Ela continuou antes que ele interrompesse. Na época, você estava colocando dinheiro, tempo, contato, tudo naquele casamento. Clara recusava qualquer ajuda da família, mas continuava arrastando você para um projeto que podia quebrar. Eu não coloquei dinheiro no projeto dela, não diretamente, então não inventa. Você pagava quase tudo dentro de casa, porque eu ganhava mais. Exatamente. Marcelo empurrou a cadeira para trás. Você mandou Henrique se aproximar dela? Eu pedi para ele indicar uma empresa. E depois? Teresa olhou para o contrato. Depois começaram os pagamentos legítimos. Eu descobri depois. Você sabia antes de me mostrar aqueles comprovantes? Ela não respondeu. Marcelo bateu a palma na mesa. Você sabia? Eu desconfiava. Não foi o que eu perguntei. Teresa levantou também, baixa a voz. 5 anos, mãe. Eu não destruí seu casamento, responde. Eu não sabia tudo. Quanto você sabia? Teresa sustentou o olhar dele. Sabia que Henrique tinha colocado a empresa no caminho dela. Sabia que os pagamentos estavam sendo feitos. Não sabia exatamente o que a Silva Apoio entregava. E mesmo assim você me mostrou aquilo como se Clara estivesse desviando dinheiro. Eu mostrei documentos, sem contexto, porque eu queria que você perguntasse. Marcelo soltou uma risada curta, sem humor. Eu perguntei, para ela. Não para mim, ele apontou para o próprio peito. Você me disse que alguém preocupado comigo tinha te procurado. Teresa ficou em silêncio. Era Henrique? A pausa respondeu antes dela. Marcelo fechou os olhos por um instante. Era? Era. Ele virou o rosto. Na estante havia uma fotografia antiga dele com a mãe, tirada muito antes do casamento. Teresa segurava o braço do filho com orgulho. Agora a imagem parecia de outra família. Por quê?
porque Henrique achava que Clara estava usando contatos da empresa para construir uma concorrente. Ela nem tinha empresa, ela tinha um projeto que não concorria com a gente naquela época, hoje concorre. Marcelo virou de volta. Então era isso? Eu disse naquela época que ela estava construindo algo que podia virar um problema. E você resolveu fabricar outro. Teresa apertou a mandíbula. Não seja ingênuo. Clara nunca foi uma santa. Não estou falando que foi. Ela escondia coisa de você. Porque eu parei de ouvir. Ela queria provar que conseguia sozinha. E conseguiu. A frase caiu entre os dois. Teresa desviou o olhar pela primeira vez. Marcelo apontou para o contrato. Por que você guardou isso? Ela hesitou. Porque Henrique trouxe para mim depois. Depois de quê? Depois que vocês se separaram, Marcelo ficou parado. Quando? Algumas semanas. E por que ele trouxe? Disse que era melhor ninguém encontrar aquilo. Marcelo aproximou o rosto. Por quê? Eu não sabia. Mentira, Teresa inspirou pelo nariz. Eu sabia que podia levantar perguntas. Que perguntas? Sobre a empresa. Que empresa? Silva Apoio Comercial. Marcelo pegou o celular. Quem era o dono? Teresa se apontou. Ele digitou o nome. A empresa estava baixada havia anos. Poucas informações apareciam. Marcelo procurou pelo quadro societário antigo. Enquanto a página carregava, Teresa disse, não vai aparecer o que você quer. Ele levantou os olhos. Você já procurou? Sim, e? O sócio formal era um homem chamado César Silva. Quem é? Não sei. Henrique sabe? Teresa olhou para a janela. Provavelmente. Marcelo pegou o contrato e o comprovante. Eu vou levar. Teresa colocou a mão sobre os papéis. Não. Ele olhou para a mão dela. Mãe, isso pode envolver a empresa. Já envolve. Você não sabe, justamente. Marcelo, presta atenção. Se você sair daqui acusando Henrique de alguma coisa sem prova, vai colocar uma crise pessoal dentro de uma empresa que já está vulnerável. Ele puxou os papéis. Engraçado você falar de misturar crise pessoal com empresa. Teresa soltou. Marcelo colocou tudo no envelope. Antes de sair, ela chamou. Filho. Ele parou. Eu errei. Marcelo não se virou. Teresa continuou. Mas você não saiu de casa porque eu mandei, eu sei. Então não transforma isso numa desculpa. Ele finalmente olhou para trás. Não precisa se preocupar. A parte que é minha eu já carreguei 5 anos. Saiu com o envelope debaixo do braço. Só que, no estacionamento da empresa, encontrou Henrique esperando, que encostado no próprio carro, braços cruzados. Foi visitar sua mãe? Marcelo fechou a porta. Você tá me seguindo? Henrique riu. Não se acha tanto? Marcelo caminhou até ele. Silva Apoio Comercial. O sorriso desapareceu. Não completamente, mas o suficiente. Henrique enfiou as mãos nos bolsos. Que tem? Você assinou um contrato deles com a Clara. Faz uns 100 anos isso, 5. Para mim, parece mais. Por que você assinou? Porque fiz uma indicação. Para minha mãe. Henrique inclinou a cabeça. Ela te contou? Conta você. Não tenho o que contar. Marcelo tirou o envelope do carro. Henrique olhou. Você acha que descobriu o quê? Não sei. Então cuidado antes de sair fazendo cara de investigador. Marcelo deu mais um passo. Quem era César Silva? Henrique riu. Você acordou querendo revisitar o pior período da sua vida? Quem era? Um prestador seu? Conhecido. Fazia o quê? Trabalho comercial. Que trabalho? Henrique olhou ao redor. 2 funcionários passavam em direção à entrada. Ela esperou que se afastassem. Quer mesmo fazer isso aqui? Você escolhe onde. Não tenho nada para esconder, ótimo. Então fala. Henrique respirou pelo nariz. César conectava empresas pequenas com prestadores. Clara precisava de fotografia, levantamento, organização. Eu indiquei. Por que você não contou que conhecia a empresa quando minha mãe me mostrou os pagamentos? Porque não sabia que era a mesma. Marcelo não piscou. Henrique sorriu. Que foi? Você mente pior quando tenta parecer tranquilo. E você fica mais burro quando o assunto é sua ex. Marcelo aproximou o rosto. Repete.
Olha para você. A mulher apareceu na televisão rica e, de repente, você precisa reescrever seu casamento inteiro. Marcelo ficou imóvel. Henrique continuou. Você abandonou a Clara porque queria. Não porque eu assinei um papel. Eu sei. Então pronto. Mas você escondeu esse papel. Henrique passou a língua pelos dentes. Quem disse? Minha mãe. Teresa está nervosa com a negociação. Pode estar confundindo coisa. Ela disse que você levou o contrato para ela depois da separação. Henrique perdeu o sorriso, só por um instante. Eu não lembro. Você acabou de lembrar de uma indicação de 5 anos atrás, porque você veio falando o nome. Mas não lembra de entregar um contrato para minha mãe? Henrique afastou-se do carro. Tenho reunião. Marcelo segurou o braço dele. Henrique baixou os olhos para a mão. Solta, me responde. Solta, Marcelo. Ele soltou. Henrique ajeitou a manga, depois falou baixo. Quer um conselho? Esquece. Isso não é conselho. É exatamente o que parece. Uma ameaça. Henrique riu. Tá vendo? 5 anos e você ainda vira adolescente quando alguém menciona Clara. Entrou no prédio. Marcelo ficou no estacionamento. A resposta não tinha resolvido nada, tinha piorado. Porco agora Henrique estava com medo. E Marcelo conhecia aquele homem, havia tempo suficiente para saber a diferença entre irritação e medo. Do outro lado de São Paulo, Clara atravessava uma sala de reunião do Grupo Aurora quando Raul entrou com 2 pastas. Os minoritários responderam. Clara fechou a apresentação no telão. Quantos? 2 aceitaram negociar. Um quer subir o preço? Quanto? Raul disse. Clara fez uma careta. Não vale. Ele acha que você quer controle? Eu não quero controle. Ele não acredita. Problema dele. Raul deixou as pastas sobre a mesa e o conselho da Bastos Distribuição pediu para saber quem está por trás da oferta. Clara abriu a primeira. Responde que é o fundo. Tecnicamente, parte da operação é nossa, parte. Eles vão descobrir. Quando precisar, Raul observou a amiga. Você viu a entrevista? Alguns pedaços. Você falou do Marcelo, perguntaram, falou bonito. Clara levantou os olhos. Não começa, eu só disse que falou bonito. Você tá com aquela cara. Que cara? A cara de quem quer perguntar por que eu aceitei entrar numa empresa ligada ao meu ex-marido. Raul puxou uma cadeira. Não preciso perguntar. Preciso? Clara fechou a pasta, não é por ele. Eu sei. É uma oportunidade boa. Eu sei. A distribuidora tem estrutura, carteira e logística. O problema é gestão. Eu sei. Clara estreitou os olhos. Então para de dizer eu sei. Raul riu. Ela abriu a segunda pasta. A Bastos Distribuição vinha perdendo margem havia quase 3 anos. Mantinha contratos importantes, mas ainda funcionava com processos antigos, fornecedores caros e uma estrutura pesada. O Grupo Aurora não queria comprar a empresa inteira. Queria uma participação estratégica. A proposta permitiria integrar distribuição e produção sem destruir a identidade de nenhuma das partes. Era um bom negócio, pelo menos no papel. Só que Clara não tinha contado a Raul a outra razão de ter aprovado a análise. 2 meses antes, ela havia recebido uma mensagem de uma antiga prestadora nome era Luciana Prado. Luciana tinha trabalhado na Silva Apoio Comercial, a mesma empresa dos pagamentos que quase destruíram o casamento de Clara. Essa mensagem era curta. Preciso falar com você sobre aquele contrato de 5 anos atrás. Não é seguro mandar por aqui? Clara quase apagou, depois respondeu. Encontraram-se num café perto da Avenida Paulista. Luciana chegou 15 minutos atrasada e pediu água. Não café. Eu não devia ter te procurado. Clara cruzou os braços, mas procurou, porque vi a notícia sobre o Grupo Aurora. E o nome do Henrique Bastos apareceu numa matéria. Clara ficou quieta. Luciana puxou um pendrive da bolsa. Não entregou. Você lembra da Silva Apoio? Muito. Eu trabalhava lá? Eu sei? Não. Você acha que eu cuidava dos catálogos? Era o que você fazia. Também, Clara inclinou a cabeça. Também o quê?
Luciana apertou o pendrive. Os primeiros levantamentos de fornecedor que você pagou não eram só para o seu projeto. Clara não respondeu. Henrique recebia cópia. De quê? Lista de oficinas, preços, capacidade, fotos, condições. Clara ficou imóvel. Você está dizendo que ele comprou dados do meu projeto? Não, Luciana engoliu em seco. Ele já tinha acesso porque ajudou a montar a empresa. Clara olhou para o pendrive. Silva Apoio era dele? Não no papel. Então de quem? César. Quem era César? Luciana olhou ao redor antes de responder. Cunhado dele. Foi a primeira vez em 5 anos que Clara sentiu vontade de procurar Marcelo. Não procurou, perguntou. Por que você está me contando isso agora? Luciana apertou os dedos. Porque César morreu no ano passado, Clara não esperava. Luciana continuou. E antes de morrer, deixou uma caixa com documentos para a irmã. Ela está querendo se desfazer de tudo. Eu reconheci seu nome numa pasta. Que documentos? E-mails impressos. Contratos. Coisa antiga, Henrique sabia? Não sei, você viu? Parte. Tem prova de que ele pegou meus dados? Tem coisa pior. Clara apoiou as mãos na mesa. Fala. Luciana baixou a voz. Tem um e-mail pedindo para separar pagamentos seus e mandar os comprovantes para uma pessoa. Clara não precisou perguntar quem. Mesmo assim, perguntou. Quem? Teresa Bastos. O nome ficou entre as duas. 5 anos de distância não diminuíram o peso. Clara olhou para a janela do café. Lá fora, gente atravessava a rua sem saber que uma mulher acabava de descobrir que a pior noite do próprio casamento talvez tivesse sido empurrada por mãos que ela nunca vira. Você tem esse e-mail? Luciana levantou o pendrive. Cópia. Me dá. Não. Clara olhou para ela. Você veio até aqui. Vim avisar. Então avisa direito. Eu tenho medo de Henrique. Luciana apertou a bolsa de confusão. Clara quase riu. 5 anos atrasada, Luciana baixou os olhos. Eu aceitei coisas naquela época porque precisava do emprego. E agora? Agora eu preciso conseguir dormir. Clara ficou em silêncio. Luciana empurrou o pendrive. Tem cópia de alguns arquivos. Não tudo. Por quê? Porque parte está com a irmã do César. Ela vende? Não sei. Quer dinheiro? Não sei. Então o que ela quer? Luciana respondeu. Que ninguém descubra que o marido dela sabia de tudo. Essa conversa tinha acontecido 2 meses antes da reportagem na televisão. Clara não contou para Marcelo. Também não confrontou Henrique. Preferiu fazer o que ele não esperaria. Estudou a Bastos Distribuição, cada contrato, cada parceiro, cada ponto vulnerável disponível de forma legítima. E encontrou uma coisa interessante. Henrique tinha se tornado o executivo mais influente da operação nos últimos anos. Marcelo ocupava a presidência executiva, mas dependia dele em grande parte da área comercial. Se Henrique estava usando a empresa da família para proteger alguma coisa antiga, Clara não queria perguntar. Queria chegar perto bastante para ele cometer um erro. Raul ainda não sabia toda a história. Naquela manhã, porém, percebeu que havia mais. Clara, ela levantou os olhos. Que foi? Você não está entrando nessa só porque o ativo é bom. É bom. Não foi o que eu disse. Ela fechou a pasta, Raul. Se eu te contar uma coisa, você vai querer me impedir. Ótimo começo. E eu não vou deixar. Melhor ainda. Clara empurrou o celular na direção dele. Na tela estava a mensagem de Luciana. Raul leu. Depois levantou os olhos. Que porra é essa? Minha reação foi parecida. Você tá com isso há 2 meses? Sim, e não me contou? Porque você ia fazer exatamente essa cara. Essa cara é a cara de alguém descobrindo que você tá querendo comprar participação numa empresa onde trabalha um homem que pode ter espionado seu projeto. Não quero comprar por causa disso, mas ajuda. Clara cruzou os braços. Raul se inclinou. Você quer justiça ou quer resposta? Ela demorou. Resposta? Mentira, tá, Clara? Ela virou o rosto. Eu quero olhar para ele, Henrique. Sim. E depois? Quero ver se ele mente do mesmo jeito, olhando para mim. Raul ficou calado. Depois perguntou. E Marcelo?
Não é problema meu, ele pode ser uma vítima disso também. Clara olhou para ele. O Marcelo teve escolha. Eu sei, não foi Henrique que colocou a mala na mão dele. Eu sei, não foi Teresa que mandou ele olhar para mim como se eu fosse uma golpista. Eu sei, então não mistura. Raul recuou. Tá. Clara apontou um dedo. Não fala tá desse jeito. Ele não sorriu dessa vez. Só toma cuidado para não transformar uma resposta antiga numa decisão ruim hoje. Clara ficou sozinha quando Raul saiu. Abriu novamente o arquivo de Luciana ao e-mail. Era simples. Separe os comprovantes da conta de Clara e mande apenas as transferências para a Silva. Não envie o contrato completo. Teresa precisa ver antes. Assinado. Não dizia Henrique. Não precisava. Ainda assim, aquilo não era prova suficiente para acusação pública. E Clara não queria acusação pública, queria entender a razão. À tarde, recebeu uma ligação da assessoria jurídica. A Bastos Distribuição aceitava uma reunião inicial com representantes do fundo e do grupo Aurora Data. Quinta-feira local, sede da empresa. Clara olhou o convite durante alguns segundos. 5 anos depois, pisaria novamente num lugar onde o sobrenome Bastos mandava em tudo. Dessa vez, entraria pela porta principal como possível investidora. Raul apareceu na entrada. Vai? Vou. Quer que eu vá? Quero. E se Marcelo estiver? Vai estar. Você está preparada? Clara pegou a bolsa. Não. Raul levantou as sobrancelhas. Ela passou por ele. Mas vou mesmo assim. No dia da reunião, Marcelo descobriu 15 minutos antes que Clara participaria. Henrique entrou na sala e largou a lista de presentes sobre a mesa. Seu problema chegou. Marcelo leu Clara Vasconcelos, fundadora e diretora executiva do Grupo Aurora Raul Mendes. Diretor financeiro, Marcelo levantou os olhos. Você sabia? Descobri agora. Mentira. Henrique riu. Você está obcecado em me chamar de mentiroso. Talvez porque esteja funcionando. Henrique fechou a porta. Olha, vamos resolver o goió antes que ela entre aqui. O quê? Não deixe história pessoal interferir. Marcelo se levantou. Você tem coragem de falar isso para mim? Tenho. Depois de tudo que descobri, o que você descobriu? Um contrato velho? E o nome do seu cunhado? Henrique travou. Marcelo viu. Então você conhecia César muito bem. Henrique baixou a voz. Não fala dele. Por quê? Porque ele morreu. E isso apaga o que ele fez. Você nem sabe o que ele fez ainda. Henrique aproximou-se. Escuta. Se Clara está fazendo essa quição para se vingar, você precisa parar. Você parece bem preocupado, porque essa empresa emprega centenas de pessoas. Então talvez você devesse ter pensado nelas antes de usar fornecedor fantasma para mexer no casamento do presidente. Henrique apontou para o peito dele. Não joga seu casamento em mim. Marcelo não respondeu. A secretária bateu na porta. Eles se chegaram. Os dois homens se afastaram. Henrique ajustou o paletó. Marcelo percebeu que as mãos dele tremiam. Pouco, mas tremiam. Clara entrou na sala 3 minutos depois. Marcelo tinha imaginado aquele reencontro muitas vezes desde a entrevista. Em nenhuma versão parecia tão normal. Ela entrou com Raul. Cumprimentou os conselheiros, agradeceu o café e só então encontrou os olhos do ex-marido. Nenhum dos dois sorriu. Marcelo falou primeiro. Clara. Marcelo. 5 anos reduzidos a 2 nomes. Henrique levantou. Bom te ver. Clara virou para ele. Tem certeza? Raul tossiu de propósito. Um dos conselheiros abriu a pasta. Podemos começar? Clara sentou. A reunião durou quase 2 horas. Nenhuma palavra sobre casamento, nenhuma palavra sobre documentos. Clara apresentou sinergias, custos, possibilidades de integração. Marcelo questionou premissas, ela respondeu. Em certo momento, ele discordou de uma previsão. Esse crescimento está agressivo. Clara passou o slide. É conservador. Com a estrutura atual, não. Por isso a proposta não mantém a estrutura atual. Um conselheiro olhou para Marcelo. Ela tem razão. Henrique cortou. Desde que os fornecedores dela consigam acompanhar.
Clara apoiou 2 dedos sobre a mesa. Marcelo reconheceu o gesto da televisão. Conseguem, Henrique sorriu. Você sempre gostou de certeza. Não, eu gosto de dado. E quando o dado não ajuda? Clara olhou direto para ele. Eu não escondo o contrato. O silêncio foi imediato. Marcelo virou o rosto. Henrique não se mexeu. Raul abaixou a caneta. Um dos conselheiros perguntou: que contrato? Clara sorriu de leve. Uma história antiga. Não tem relação com a reunião. Henrique respondeu: ótimo. Por enquanto, Marcelo observou os dois. Ali estava a confirmação que faltava. Clara sabia. Talvez não tudo, mas sabia o bastante para ter entrado naquela sala preparada. Quando a reunião terminou, os conselheiros saíram primeiro. Raul ficou perto da porta. Clara recolhia os documentos. Marcelo se aproximou. Você sabia do Henrique. Ela não levantou a cabeça. Sabia o quê? Não faz isso comigo. Clara fechou a pasta. Você ainda acha que pode chegar depois de 5 anos e exigir resposta? Não. Então pergunta direito. Marcelo engoliu. Você descobriu alguma coisa sobre a Silva Apoio? Clara olhou para ele. Descobre. Quando? Faz 2 meses. E não me contou. Ela quase riu. Por que eu contaria? Porque envolve minha família. Exatamente, Clara. Marcelo, presta atenção. Eu passei 5 anos sem pedir nada de você. Nem explicação, nem pedido de desculpa, nem dinheiro. Não vou começar agora. Ele baixou a voz. Minha mãe recebeu aqueles documentos do Henrique. Eu sei. Marcelo travou. Como? Tenho um e-mail. Henrique apareceu na porta. Que e-mail? Clara virou. Ela estava pálido. Raul se afastou da parede. Clara respondeu. Um antigo. Henrique deu um passo. De quem? Você está perguntando porque não lembra do que escreveu ou porque escreveu coisa demais? Não brinca comigo. Clara inclinou a cabeça. Você veio até mim? Henrique apontou para ela. Você não faz ideia do que está mexendo. Marcelo entrou entre os dois. Então explica. Não é assunto seu. Marcelo soltou uma risada. Meu casamento acabou no meio desse assunto. Henrique rebateu. Seu casamento acabou porque você era covarde demais para apoiar a própria mulher. Marcelo ficou imóvel. Clara também. Henrique percebeu tarde demais o que tinha dito. Marcelo perguntou. Como você sabe o que aconteceu dentro da minha casa? Todo mundo sabia, não? Todo mundo sabia que eu fui embora. Henrique apertou a mandíbula. Marcelo continuou. Você falou que eu não apoiei o projeto. Você reclamava o tempo inteiro para você? Henrique abriu a boca. Fechou. Clara colocou a pasta sobre a mesa. Marcelo, ele não desviou de Henrique. Não, Clara falou outra vez. Marcelo, olha para mim. Ele olhou. Não faz agora o que fez 5 anos atrás. A frase acertou. Não decide antes de saber. Marcelo ficou quieto. Clara pegou a pasta. Eu não vou acusar ninguém sem prova. Henrique riu. Finalmente uma coisa sensata. Ela virou para ele. Mas eu vou encontrar. O sorriso morreu. Clara passou por Marcelo. Raul acompanhou. Antes de sair, ela parou na porta. Henrique. Ele levantou os olhos. Se você quiser me poupar tempo, pode me contar por que precisava dos meus fornecedores antes mesmo de eu ter uma empresa. Henrique não respondeu. Clara saiu. Naquela noite, Teresa recebeu uma ligação dele. Você contou para o Marcelo. Ela estava no quarto, tirando os brincos diante do espelho. Ele perguntou. Durante 5 anos ele perguntou. Dessa vez eu respondi. Por que Teresa largou o brinco? Porque Clara está voltando para a empresa. Ela não está voltando. Ela está entrando pior. Você devia ter destruído aquele contrato. Teresa virou devagar. Cuidado como fala comigo. Eu estou tentando proteger todo mundo. Você sempre diz isso. Porque é verdade. Não. Porque é uma frase útil. Henrique ficou em silêncio. Teresa perguntou. O que mais tem? Como assim? Não me trata como idiota. Você não está com medo por causa de um contrato. Ele demorou. Teresa apertou o telefone. Henrique. César guardava a cópia das coisas. Que coisas? E-mails. Só? Eu não sei. Você sabe, a voz dele baixou. Ele precisava se proteger. De quem?
Henrique não respondeu. Teresa sentou na cama. De você? A ligação caiu. Teresa ficou olhando a tela. Pela primeira vez, percebeu uma possibilidade que não tinha considerado durante 5 anos. Talvez ela não tivesse sido parceira de Henrique. Talvez tivesse sido ferramenta. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma mensagem de Luciana. A irmã do César quer falar com você. Clara respondeu na mesma hora. Quando? A resposta veio. Hoje. Mas ela quer dinheiro. Raul leu por cima do ombro. Quanto? Clara mostrou, ele assobiou. Isso é chantagem, é venda de documento, que também pode ser crime. Por isso você vai ligar para o jurídico. E você? Vou encontrar ela. Não vai sozinha. Não vou. Raul apontou para o próprio peito. Eu vou. Você vai falar com o jurídico, Clara, Raul. Ele levantou as mãos, tá? Ela estreitou os olhos. Não. Dessa vez foi um tá normal. Clara quase sorriu. A reunião foi marcada num escritório pequeno, pertencente a um advogado da irmã de César. Nada de estacionamento escuro, nada de envelope clandestino. Clara queria tudo documentado. A mulher se chamava Denise Silva. Tinha pouco mais de 50 anos e segurava a bolsa no colo como se alguém fosse roubá-la. O advogado falou primeiro. Minha cliente encontrou arquivos do irmão após o falecimento. Clara perguntou, por que não entregou antes? Denise respondeu, porque eu não sabia o que era, e agora sabe. Sei que vale dinheiro. Clara manteve o rosto parado. Para mim ou para outra pessoa? Denise olhou para o advogado. Ele respondeu, minha cliente não quer problemas, então não venda para ninguém. Denise apertou a bolsa. Meu irmão morreu devendo. Clara entendeu. Aquilo não era moral. Era necessidade. Ainda assim, recusou pagar pelo silêncio ou por documento de origem duvidosa. Eu posso assumir os custos de uma análise jurídica e de preservação do material. Nada além disso, sem saber o que existe, Denise ficou irritada. Então eu procurei a pessoa errada. Levantou. Clara permaneceu sentada. Talvez Denise pegou a bolsa, Clara continuou. Mas se você procurar Henrique Bastos, ele vai querer saber quantas cópias existem antes de perguntar o preço. Denise parou. O advogado olhou para Clara. Ela disse, se você não souber responder, aí começa seu problema. Denise voltou a sentar. Foi a primeira abertura. 30 minutos depois, concordou em permitir que o advogado de Clara analisasse um inventário do material, sem transferência imediata. Não era vitória, mas era acesso. E Henrique não sabia ainda. No mesmo dia, Marcelo entrou no escritório dele e encontrou uma carta sobre a mesa, pedido de afastamento temporário. Assinada por Henrique. Ele pegou o telefone, ligou, sem resposta. Ligou de novo, nada. Foi até a sala comercial, vazia. A secretária disse que Henrique tinha saído havia 20 minutos. Falou para onde? Não. Levou o computador? Só a mochila. Marcelo voltou à própria sala. Abriu o e-mail. Havia uma mensagem enviada minutos antes. Marcelo, preciso me afastar por razões pessoais. Depois a gente conversa. Ele ligou para a mãe. Henrique pediu afastamento. Teresa ficou em silêncio. Mãe, eu falei com ele ontem. Sobre quê? O César. E ele desligou. Marcelo abriu a gaveta, guardou o celular. Por um instante pensou em ligar para Clara. Dessa vez ligou. Ela demorou a atender. Oi. Henrique sumiu. Clara levantou os olhos do inventário de documentos diante dela. Como assim? Pediu afastamento e saiu. Quando? Agora. Clara olhou para Raul. Você sabe onde ele foi? Não. Então não diz que sumiu. Diz que saiu? Marcelo quase respondeu, mas parou. Ela tinha razão. Você encontrou alguma coisa? Clara olhou para a primeira página do inventário. Havia dezenas de arquivos listados por data, contratos, e-mails, planilhas, fotos. Uma linha chamou atenção, projeto vitrine, versão preliminar CV. Clara sentiu os dedos ficarem rígidos sobre o papel. Talvez... O quê? Ela não respondeu, Clara. Depois eu te ligo. Desligou. Raul apontou para a linha CV. Clara Vasconcelos, projeto vitrine, era o primeiro nome do Aurora, do que virou Aurora.
Raul se aproximou. Data? Leu. Era 6 meses antes de ela ter contratado a Silva Apoio, muito antes dos pagamentos, muito antes do contrato, muito antes de Henrique supostamente ter sido apenas uma indicação. Raul perguntou: como César tinha isso? Clara passou para a página seguinte outro arquivo. Projeto Vitrine, apresentação interna Bastos. Data, 4 meses antes do contrato, ela ficou imóvel, Clara. Eles tinham meu projeto antes. Quem? Ela ergueu os olhos. Não sei. O advogado conseguiu acesso supervisionado a uma cópia parcial naquela tarde. Clara e Raul ficaram esperando numa sala. Depois de quase 2 horas ele entrou, não sorria. Colocou 3 folhas sobre a mesa. Isso aqui muda bastante coisa. A primeira era um e-mail de Henrique para César. Precisamos acompanhar as oficinas que ela visitar. Não aborda direto ainda. Quero entender se o modelo escala. A segunda era uma planilha com nomes de fornecedores. Alguns tinham sido visitados por Clara meses antes. A terceira era uma troca de mensagens. César perguntava o Marcelo? Henrique respondia. Ele acha que é hobby. Melhor continuar assim. Clara leu a frase 2 vezes. Raul xingou baixo. O advogado puxou a cadeira. Tem mais, quanto mais, bastante. Algo ilegal? Não vou afirmar sem análise. Algo que prove que ele interferiu. Sim, Clara olhou para ele. O advogado empurrou outra folha. Era uma mensagem enviada a Teresa. Não dizia para acusar Clara de fraude, era mais cuidadosa. Estou preocupado com os pagamentos. Talvez seja melhor Marcelo ver só os comprovantes primeiro. Se ela tiver explicação, ótimo. Clara fechou os olhos por um segundo. Era perfeito, não mandava mentir. Só escolhia o que mostrar. Raul falou. Filho da mãe. Clara continuou lendo. Mais abaixo, Teresa respondia. Deixa comigo. Ela colocou a folha sobre a mesa. Raul perguntou. Vai mandar para o Marcelo? Não. Por quê? Porque ainda falta saber o motivo. Ele queria roubar a ideia. Talvez, Clara. Tá escrito que ele acompanhava, sem sua autorização. Eu sei. E manipulou o que a Teresa mostrou. Eu sei. Então o que falta? Clara apontou para a data. Isso, Raul olhou. Que tem? Quando esse e-mail foi enviado, o projeto ainda não valia nada. Podia valer. Henrique tinha uma carreira boa. A empresa deles faturava milhões. Por que ele gastaria meses seguindo 3 oficinas pequenas e uma mulher que nem tinha capital? Raul ficou quieto. Clara pegou outra página. Tem alguma coisa antes disso? Na noite seguinte, Marcelo encontrou Henrique. Não porque o localizou. Henrique apareceu na garagem do prédio dele. Marcelo saiu do elevador e viu o amigo encostado numa pilastra. Você enlouqueceu? Henrique levantou a cabeça. Precisamos conversar. Você some da empresa e aparece na minha casa. Porque lá tem gente demais. Marcelo caminhou até ele. Fala. Henrique parecia não ter dormido. Clara encontrou os arquivos. Marcelo ficou parado. Como você sabe? Denise me ligou. Denise? A irmã do César. Então você sabia dos documentos. Sabia que existiam. E tentou comprar? Henrique riu sem graça. Ela pediu dinheiro para todo mundo. Marcelo chegou mais perto. Por que você seguiu o projeto da Clara? Henrique não respondeu. Eu já sei que seguiu, não sabe tudo. Então me conta. Henrique passou as mãos pelo rosto. Eu estava tentando proteger a Bastos. De uma empresa que nem existia. Não era dela que eu estava protegendo. Marcelo sentiu o estômago apertar. De quem? Henrique olhou para ele. Pela primeira vez desde que se conheciam, não havia ironia. Só cansaço do seu pai. Marcelo deu um passo para trás. Meu pai morreu 7 anos atrás. Eu sei. Clara começou o projeto depois. Henrique balançou a cabeça. Não. Marcelo franziu a testa. O modelo não começou com ela. Tá falando do quê? Henrique apontou para a saída da garagem. Seu pai tinha um projeto parecido. Mentira. Ele queria reduzir intermediários e montar uma rede direta com pequenos produtores. Eu trabalhava com ele. Você trabalhava no comercial. Eu saberia. Não sabia.
Marcelo ficou olhando. Henrique continuou. Ele testou em segredo. Deu errado. Quando? Uns 2 anos antes de morrer. E Clara sabia? Não no começo. Como assim não no começo? Henrique hesitou. Marcelo agarrou o paletó dele. Fala, solta, fala. Clara conheceu seu pai antes de conhecer você. Marcelo congelou. A mão afrouxou. Henrique ajeitou a roupa. Uma vez. Quando? Num projeto de consultoria. Ela nunca falou. Talvez porque não tenha entendido quem ele era. Você está mentindo? Pergunta para sua mãe. Marcelo empurrou Henrique contra a pilastra. Para de colocar minha mãe no meio, ela sabe. Você quer que eu acredite que Clara roubou uma ideia do meu pai? Ah, eu não disse isso. Então o que está dizendo? Henrique ergueu as mãos. Seu pai mostrou o modelo para algumas pessoas. Clara participou de uma reunião como assistente de uma consultoria. Anos depois apareceu com uma ideia parecida e você decidiu espioná-la. Eu queria saber o que ela tinha. Por que não perguntou? Henrique soltou um riso amargo. Porque seu pai me fez prometer que ninguém da família saberia daquele projeto. Por quê? Porque tinha dado errado. Isso não faz sentido. Faz se você souber por que deu errado. Marcelo não respondeu. Henrique passou por ele. Marcelo segurou o ombro. Henrique, ele parou. Por que deu errado? Henrique olhou por cima do ombro. Porque alguém desviou dinheiro. Marcelo soltou. Henrique continuou. E seu pai achou que tinha sido um dos pequenos fornecedores. Quem foi? Ele morreu sem descobrir, e você descobriu? Henrique ficou em silêncio. Henrique, eu achei que sim. Quem? César. Marcelo sentiu o chão desaparecer um pouco. Seu cunhado? Ele estava envolvido na operação. Então você colocou o mesmo homem perto da Clara para ver se ele reconhecia o modelo. Que lógica é essa? Henrique bateu a mão na pilastra. Eu estava tentando consertar merda velha, usando minha mulher. Ela não devia estar no meio, mas estava. E quando percebi, já tinha ido longe demais. Marcelo apertou os dentes. Você podia ter me contado. Seu pai me pediu. Meu pai estava morto. Henrique baixou a voz. Promessa não morre junto. Marcelo respondeu. Às vezes devia. Henrique foi embora. Marcelo não tentou impedir. Naquela mesma hora, Clara recebia o arquivo que faltava. O advogado apareceu no escritório com uma caixa digitalizada. Encontre-nos uma pasta mais antiga. Do projeto Vitrine? Não. Ele colocou o notebook diante dela. No topo havia um nome, Projeto Raiz Data. 7 anos antes, Clara olhou as primeiras páginas. O modelo era assustadoramente familiar, rede de produtores pequenos. Padronização, catálogo, distribuição direta. Não era igual ao Aurora, mas a espinha dorsal estava ali. Raul olhou por cima do ombro. Isso existia antes de você. Clara não falou, avançou. A lista de participantes aparecia na última página. Consultoria Arco, o assistente de pesquisa, Clara Vasconcelos. Ela parou. Raul virou para ela. Você participou? Clara levou a mão à boca. Eu. A memória veio devagar. Um trabalho temporário. 3 semanas. Ela tinha 20 e poucos anos. Passara dias organizando entrevistas e notas para uma consultoria. Não conhecer os clientes pelo nome completo. Apenas um homem mais velho que fazia perguntas sobre oficinas e distribuição. Raul perguntou, você lembra? De partes, quem era o cliente? Clara continuou descendo. Na última folha, encontrou a assinatura, Augusto Bastos, pai de Marcelo. Ela ficou sem falar. O advogado abriu outro arquivo. E isso parece ser mais importante. Era uma mensagem de Augusto para César. A frase era curta. A ideia da moça sobre curadoria por padrão é melhor do que a nossa. Inclua na próxima versão e registre a contribuição dela. Clara parou minha. Raul se aproximou. O advogado abriu a versão seguinte. No histórico de alterações havia uma anotação. Contribuição C. Vasconcelos. Clara levou alguns segundos para entender. Ela não tinha copiado o projeto de Augusto Bastos. Uma parte do projeto de Augusto tinha vindo dela antes de ela saber quem ele era, antes de Marcelo, antes do casamento.
Raul falou baixo. Meu Deus, mas havia mais. No fim da pasta, uma mensagem enviada por Augusto a Henrique poucos meses antes de morrer. Se um dia Clara levar essa ideia adiante, deixa. A parte mais importante nasceu dela. Eu devia ter contado quando descobri que era a esposa do Marcelo. Mas não quero transformar isso em favor de família. Clara ficou imóvel. O silêncio dentro da sala se tornou pesado. Raul leu outra vez. Henrique sabia. Clara assentiu devagar. Desde o começo, o advogado abriu o último arquivo disponível. Era uma resposta de Henrique e entendi. Ninguém toca nisso. A data era anterior ao início da empresa de Clara. Raul encarou a tela. Então por que ele fez exatamente o contrário? Clara não tinha resposta. O celular tocou. Marcelo, ela olhou o nome. Atendeu. Nenhum dos dois falou no primeiro segundo. Então Marcelo perguntou: Você conheceu meu pai antes de me conhecer? Clara olhou para a assinatura de Augusto na tela. Acabei de descobrir que sim. Marcelo ficou em silêncio. Henrique me contou. Ele contou tudo. Disse que meu pai tinha um projeto parecido. Clara fechou os olhos. Marcelo, não era só parecido. Como assim? Uma parte era minha. Que? Eu trabalhei como assistente numa consultoria. Fiz uma sugestão. Seu pai registrou do outro lado. Marcelo não disse nada. Clara continuou e deixou escrito que, se eu levasse a ideia adiante um dia, ninguém devia interferir. Marcelo sentou no banco do carro. Quem sabia? Henrique, a resposta demorou a sair. Tem certeza? Tenho o e-mail. Marcelo apertou o telefone. Então tudo o que ele fez foi contra uma ordem do seu pai. Clara olhou para a tela. Outro arquivo acabava de ser liberado pelo advogado. Uma planilha antiga. Pagamentos do projeto Raiz, um nome destacado. Clara franziu a testa. Pera, que foi? Ela abriu. Raul aproximou-se. Os valores desviados anos antes do projeto de Augusto não tinham ido para César. Foram transferidos para uma empresa intermediária. O sócio oculto aparecia num documento anexado. Clara leu o nome. O rosto dela mudou. Marcelo ouviu o silêncio. Clara? Ela não respondeu. Quem foi? Clara ampliou a página. Raul xingou. Marcelo insistiu. Quem desviou o dinheiro do projeto do meu pai? Clara fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já sabia que aquela resposta destruiria a versão que todos tinham carregado durante anos. Marcelo, não foi o César. Então quem foi? Clara olhou mais uma vez para o documento. Foi Henrique. Do outro lado, nada. Ela continuou. E tem assinatura. Marcelo apertou o celular até os dedos doerem. Naquele instante, a história deixou de ser sobre um amigo que tinha espionado a empresa de Clara. Henrique não estava tentando descobrir se ela havia roubado a ideia de Augusto. Ela estava tentando impedir que Clara reconstruísse, sem saber, justamente o projeto cuja fraude poderia expor o que ele havia feito anos antes. E agora Henrique sabia que os documentos tinham sido encontrados. Só ninguém sabia qual seria o próximo movimento dele. Marcelo não ligou para Henrique de novo. Pela primeira vez desde que aquela história começara, ele resistiu à vontade de correr atrás de uma resposta antes de ter certeza do que estava vendo. Foi até o escritório de Clara. Raul o deixou esperando quase 20 minutos numa sala menor, sem café e sem conversa. Quando Clara entrou, trazia uma pasta fina nas mãos. Marcelo levantou. Posso ver? Ela colocou a pasta sobre a mesa. Pode. Ele abriu na primeira página. Havia registros bancários antigos. Documentos societários e mensagens que ligavam Henrique à empresa usada para receber parte do dinheiro retirado do projeto Raiz. Marcelo leu devagar. Quando terminou a terceira folha, sentou. Meu pai confiava nele. Clara permaneceu em pé. Eu sei, eu confiava nele. Também sei. Marcelo passou o dedo pela assinatura. E eu deixei ele entrar na minha cabeça contra você. Clara respondeu sem alterar o tom. Não faz isso o quê? Transformar o Henrique na explicação de tudo. Marcelo levantou os olhos. Ela puxou a cadeira diante dele. Ele manipulou.
Sua mãe ajudou. Isso tá claro. Mas quem estava comigo naquela sala era você. Marcelo fechou a pasta. Eu sei. Não, Marcelo. Eu preciso que você saiba sem colocar um mas depois. Ele ficou quieto. Clara continuou. Porque se você vier me pedir desculpa dizendo que foi enganado, eu não quero. Marcelo demorou alguns segundos. Então eu não vou dizer. Ela esperou. Eu fui enganado, ele falou. E mesmo assim fui eu que escolhi acreditar no pior de você, porque aquilo combinava com o medo que eu já tinha. Clara não desviou o olhar. Marcelo apoiou os cotovelos nos joelhos. Você estava construindo uma coisa que eu não controlava. Eu dizia que tinha medo de você perder dinheiro. Não era só isso, eu sei. Eu tinha medo de você não precisar mais de mim. A frase ficou entre os dois. Clara olhou para a pasta e resolveu garantir isso indo embora. Nenhum deles tentou suavizar. O telefone de Raul tocou na sala ao lado. Passos, porta abrindo. A vida continuava em volta deles, e talvez por isso aquela conversa parecesse mais difícil. Não havia música, nem chuva, nem cenário perfeito para uma confissão. Só duas pessoas que tinham envelhecido 5 anos carregando versões diferentes da mesma noite. Marcelo perguntou: "O que você vai fazer com Henrique? Quero que ele fale." "Ele não vai." "Vai." "Como você sabe." Clara cruzou os braços, porque ele ainda acha que pode controlar o que cada pessoa sabe. Marcelo franziu a testa. "É? Então a gente deixa ele acreditar nisso." Raul entrou sem bater. "Temos um problema." Clara virou. "Qual?" A Denise sumiu com parte dos documentos. Marcelo se levantou. "Como assim?" Raul colocou o celular sobre a mesa. O advogado dela diz que ela retirou a autorização de acesso e levou uma caixa física. Clara ficou parada. "Onde ela tá?" "Ninguém sabe." Marcelo perguntou. "Henrique?" "Provavelmente." Clara fechou os olhos por um instante. Era o primeiro golpe real desde que tinham encontrado a assinatura. A cópia digital sustentava parte da história, mas alguns originais ainda eram necessários para validar a cadeia dos documentos. Raul falou: "Se ele comprou a caixa, vai destruir." Marcelo pegou o celular. Clara estendeu a mão. "Não liga." "Clara, não liga. Você quer esperar ele desaparecer com tudo?" "Quero que ele ache que conseguiu." Marcelo olhou para ela. Raul entendeu primeiro. "Você quer a reunião?" Clara assentiu. A Bastos Distribuição tinha conselho extraordinário marcado para o dia seguinte. Henrique ainda constava oficialmente como diretor afastado. A proposta de entrada do Grupo Aurora também estava na pauta. Clara disse: "Se ele acha que os originais sumiram, vai voltar para impedir a negociação." Marcelo perguntou: "E se não voltar?" "Então a gente perdeu a chance de ouvir ele. E os documentos? Temos cópias suficientes para continuar investigando." Raul completou: "Mas talvez não para provar tudo do jeito que queremos." Marcelo passou a mão pela nuca. "Então a gente está apostando." Clara respondeu: "Agora você entendeu?" Na manhã seguinte, Henrique apareceu. Chegou 11 minutos antes da reunião, sem mochila, sem cara de homem acuado. Cumprimentou 2 pessoas no corredor e entrou na sala como se tivesse apenas tirado alguns dias de folga. Clara já estava sentada, Teresa também. Marcelo tinha pedido que a mãe comparecesse. Quando Henrique viu as 2 mulheres, parou por meio segundo. Depois sorriu. "Virou reunião de família?" Teresa respondeu: "Você sempre gostou de se considerar parte." Henrique puxou uma cadeira. "E eu não sou?" "Nunca mais usa essa pergunta comigo." O conselho ainda não tinha entrado. Só estavam os 4, Raul e o advogado da empresa. Henrique olhou para Clara. Soube que perdeu alguns documentos. Ela apoiou 2 dedos sobre a mesa. Soube rápido, mercado pequeno, família menor ainda. O sorriso dele desapareceu. Marcelo colocou uma folha à frente. "Você desviou dinheiro do projeto Raiz?" Henrique nem olhou. "Não, tem sua assinatura." "Tem uma assinatura. E registros, cópias." Clara observou. Ela estava confiante demais. Então Denise realmente tinha falado com ele.
Marcelo continuou. Você usou César. Henrique bateu uma vez com o dedo na mesa. Cuidado, com que? Ele morreu. Não pode se defender. Teresa soltou uma risada baixa. Henrique virou para ela. Que foi? Você passou anos usando o morto como escudo. Agora resolveu respeitar. Ele apertou a mandíbula. Clara entrou. Por que você acompanhou meu projeto? Para proteger a empresa. Mentira. Você estava reproduzindo um modelo interno, que tinha uma contribuição minha. Henrique olhou para ela. Clara continuou. Augusto deixou isso escrito. Pela primeira vez, o rosto dele mudou. Pouco. Mas mudou. Você não sabe interpretar o que leu. Então interpreta para mim. Henrique recostou na cadeira. Seu trabalho naquela consultoria foi mínimo. Uma observação. Uma ideia de curadoria. Não foi você que criou o projeto Raiz, eu nunca disse que criei, mas construiu uma empresa em cima, anos depois, sem nem lembrar daquele trabalho. Conveniente, Clara sorriu. Você prefere essa palavra, né? Marcelo olhou de um para o outro. Henrique continuou. Augusto passou anos montando aquilo. Perdeu dinheiro. Quase levou prejuízo para a empresa. Depois você aparece com uma versão nova e todo mundo acha genial. Você ficou com medo de eu encontrar o que tinha acontecido antes. Eu fiquei com medo de você abrir uma ferida que seu ex-sogro pediu para fechar. Marcelo rebateu. Meu pai mandou você deixar Clara em paz. Henrique virou. Seu pai morreu antes de ver o momento do risco. Risco para a empresa ou para você? Silêncio. Clara abriu outra pasta. Vazia. Henrique olhou. Ela perguntou. Quanto você pagou para Denise? Ele riu. Não faço ideia do que está falando. Ela levou a caixa. Problema dela. E seu? Por quê? Porque você achou que os originais eram a única coisa que faltava. Henrique parou de sorrir. Clara aproximou a cadeira. Você continua cometendo o mesmo erro. Qual? Acha que pode controlar uma história. Controlando o papel. Marcelo olhou para ela. Clara não tinha contado essa parte nem a ele. César guardava áudio também. Henrique ficou imóvel. Era mentira. Clara sustentou. Quer ouvir? Raul abriu o notebook. Henrique olhou para a tela. A garganta dele se moveu. Teresa percebeu. Tem áudio? Clara não respondeu à sogra. Continuou olhando Henrique. Você falou com César na semana em que meu contrato desapareceu. Henrique bateu as mãos na mesa. Chega. Clara não se moveu. Então fala você. Você acha que entende tudo porque ficou rica? Não. Essa é a parte mais insuportável em você. Qual? Essa cara de quem só precisa esperar os outros errarem. Clara respondeu. Funcionou hoje. Henrique se levantou. Marcelo também. Você desviou o dinheiro? Henrique olhou para ele. Eu peguei dinheiro de um projeto condenado. Roubou. Eu tentei recuperar depois. Roubou. Seu pai ia fechar aquilo. Marcelo ficou a menos de 1 metro dele. Quanto? Henrique desviou. Quanto você levou? Não importa. Pro meu pai importou até morrer. Henrique virou de repente. Seu pai não era o santo que você está tentando transformar agora. Marcelo parou. Ele enterrou o problema. Mandou gente embora. Protegeu o sobrenome. Quando o projeto deu errado, precisava de culpado. E você deu o César. César estava envolvido, mas não desviou. Henrique ficou em silêncio. Clara perguntou. Foi por isso que você colocou a Silva Apoio perto de mim? Ele olhou para ela. Dessa vez respondeu. Eu queria saber se você lembrava do projeto Raiz? Sim. E quando percebeu que eu não lembrava, Henrique deu um sorriso cansado. Eu devia ter parado, mas não parou? Não. Por quê? Henrique olhou para Teresa, depois para Marcelo, porque ela começou a chegar nos mesmos fornecedores. Clara entendeu. Você achou que eu encontraria alguém que trabalhou no projeto antigo. Era questão de tempo, então me afastar do mercado não bastava. Eu precisava que Marcelo não colocasse recurso, contato ou nome da família atrás de você. Teresa ficou branca. Foi por isso que você me mandou os comprovantes. Henrique respondeu. Você queria uma razão. Teresa levantou. Eu queria proteger meu filho.
e eu te dei exatamente o que você precisava ver. Ela levou alguns segundos para responder. Você me usou. Henrique soltou uma risada curta. Você não é uma criança, Teresa. A frase acertou mais do que qualquer insulto. Teresa deu um passo à frente. Não, não sou. Olhou para o filho, e foi por isso que eu devia ter sabido melhor. Marcelo não respondeu. Henrique pegou o paletó. Acabou? Clara falou. Não, ele virou. Você acha que isso termina com você saindo? Você não tem prova suficiente. Clara assentiu. Talvez não. Henrique pareceu surpreso. Ela continuou. Mas eu não precisava que você confessasse para a polícia numa sala. O advogado da empresa, que até então permanecera em silêncio, fechou o bloco de notas. Henrique olhou para ele. Clara prosseguiu. Eu precisava que o conselho entendesse por que você não pode continuar administrando um negócio em que usou estrutura, que informação e pessoas para esconder interesse próprio. A porta abriu. Os conselheiros estavam do lado de fora. Tinham ouvido a parte final. Henrique encarou Marcelo. Você armou isso? Marcelo respondeu. Não. Henrique olhou para Clara. Ela disse. Eu. Ele soltou uma risada amarga. Claro, horas depois Henrique saiu do prédio sem cargo executivo. Não algemado, não destruído por uma assinatura milagrosa. O conselho abriu uma investigação independente sobre os fatos antigos e sobre o uso de recursos da empresa. A proposta do Grupo Aurora foi suspensa. Clara perdeu a negociação que poderia ter colocado sua empresa dentro da Bastos, pelo menos naquele momento. Quando Raul contou que 2 investidores também queriam recuar até a crise passar, Clara ficou em silêncio. Você está arrependida? Ele perguntou, da proposta de mexer nisso. Clara olhou pela janela da sala. Não, vai custar caro, eu sei. Pode custar mais do que você imaginou. Também sei. Raul assentiu. Então tá. Ela olhou para ele. Esse tá pode. 3 semanas depois, Marcelo apareceu na sede do Grupo Aurora, sem marcar reunião. Clara o encontrou no térreo. Você ainda tem esse costume? Qual? Chegar quando quer. Marcelo levantou uma sacola de papel. Trouxe café. Suborno fraco. Meu orçamento emocional tá reduzido. Clara quase riu, quase. Foram até uma área externa pequena do prédio. Marcelo entregou o copo, sem açúcar. Ela olhou. Você lembra? Lembro de muita coisa. Esse é justamente o problema. Sentaram, por alguns minutos. Falaram da investigação. Teresa havia deixado o conselho. Não por obrigação formal, por decisão própria. Henrique contestava parte das acusações e tinha advogado. O processo seria longo, sem final limpo. Como quase tudo que era real. Marcelo mexeu no copo. Minha mãe quer falar com você. Clara respondeu, não quero. Eu disse isso para ela, e? Ela falou que vai esperar. Clara assentiu. Depois perguntou, e você? Eu também. Ela olhou para ele. Marcelo continuou. Eu passei 5 anos pensando que se algum dia te encontrasse, precisava explicar por que fui embora. Não precisa. Agora eu sei. Ótimo. Eu fui embora porque era mais fácil perder você do que admitir que eu estava com medo de ficar menor do seu lado. Clara segurou o copo com as 2 mãos. Marcelo não tentou tocá-la. Quando te vi na televisão, achei que o choque era você está rica. Ela olhou para frente. E não era? Não, era o quê? Você parecia exatamente a pessoa que dizia que ia virar. Clara ficou quieta. Marcelo sorriu sem alegria. E eu percebi que passei 5 anos chamando de surpresa uma coisa que você tinha me contado na minha própria cozinha. Ela baixou os olhos. Não transforma isso numa história bonita. Não quero. Por que não foi? Eu sei, você me machucou. Eu sei. E descobrir o Henrique não apaga. Eu sei. Clara finalmente olhou para ele. Para de dizer eu sei. Marcelo riu. Foi pequeno, mas verdadeiro. Tá. Ela arqueou a sobrancelha. Também não. Os 2 riram. Só por alguns segundos. Depois o silêncio voltou. Dessa vez, não machucou tanto. Marcelo se levantou primeiro. Eu não vim pedir para voltar. Clara respondeu. Ainda bem.
Vim pedir desculpa sem pedir nada em troca. Ela observou o rosto dele. Isso eu posso aceitar. Marcelo assentiu. Deu 2 passos. Clara chamou. Marcelo. Ele virou. Eu te perdoo. Ele ficou parado. Ela continuou. Mas não quero a nossa vida de volta. Marcelo baixou os olhos por um instante. Quando levantou, não tentou negociar. Eu entendo. Clara respondeu. Agora você entende. Ele foi embora. Meses depois, a Bastos Distribuição retomou a negociação com novos representantes. Clara recusou comprar participação. Em vez disso, fechou um contrato comercial limitado entre as 2 empresas, sem controle, sem resgate, sem transformar o passado em aquisição. Teresa enviou uma carta, Clara leu, não respondeu naquele dia, nem naquela semana. Um mês depois, aceitou tomar um café com ela. Não houve abraço. Teresa não pediu que esquecesse, disse apenas: eu escolhi acreditar no que combinava com o que eu já pensava de você. Clara respondeu: seu filho fez a mesma coisa. Eu sei. Clara levantou uma sobrancelha. Teresa quase sorriu. Pelo visto, essa frase irrita você bastante. Foi o máximo de leveza que conseguiram naquele encontro. Henrique nunca voltou à empresa. A investigação levou tempo e terminou com acordos, perda patrimonial e ações civis que continuariam por anos. Nenhum desses detalhes apareceu na televisão. Um ano depois, Clara voltou ao mesmo programa que tinha colocado seu rosto diante de Marcelo naquela primeira noite. Dessa vez, a apresentadora perguntou: se você pudesse falar com a Clara que ficou sozinha naquele apartamento 5 anos atrás, o que diria? Clara pensou. O estúdio ficou quieto. Então respondeu: eu não diria que tudo vai dar certo, porque não vai. Muita coisa vai dar errado. A apresentadora sorriu, animador. Clara riu. Mas eu diria uma coisa: não deixa ninguém decidir o tamanho da sua vida, só porque essa pessoa tem medo do que você pode virar. Na sala de casa, Marcelo assistiu até o fim, não desligou a televisão, não ligou para Clara, não mandou mensagem. Quando a entrevista terminou, ficou coestado alguns segundos diante da tela escura, depois levantou e foi viver a própria vida. Do outro lado da cidade, Clara saiu do estúdio, recusou o carro da produção e caminhou até a calçada. Raul estava esperando, milionária famosa, hein? Cala a boca, quer que eu peça foto? Raul, tá. Clara olhou para ele, ele levantou as mãos. Tá normal. Ela riu e continuou andando. Não porque tivesse esquecido de onde veio, mas porque finalmente o lugar de onde veio já não decidia para onde ela precisava voltar. E se você estivesse no lugar da Clara, qual momento teria pesado mais? Descobrir a manipulação de Henrique, ouvir Marcelo assumir que teve medo do sucesso dela, ou perceber que a ideia que mudou sua vida já carregava a marca dela muitos anos antes? Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.